Salve progressistas, eu sou o Clayson. Ponto importante, tá? Esse vídeo aqui não é para atacar essa senhora. E eu nem quero que você faça isso, por favor, né? Nós não estamos incentivando aqui aquilo que a gente combate. A gente combate exatamente esse clima de ódio, de revanchismo que existe na extrema-direita. Então nós não vamos replicar isso. É muito importante explicar para você que essa senhora, ela teve todas as suas redes retiradas do ar justamente porque ela é difusora de fake news. E ela é uma senhora que faz um trabalho, ela é uma extremista, e ela faz um trabalho contra a democracia, principalmente. Ela defendeu o golpe, ela defendeu aquelas ações todas que terminaram no ataque do 8 de janeiro e no ataque em dezembro. Ela é uma senhora que ela é contra as vacinas, ela é contra as medidas de proteção que foram necessárias na pandemia, teve uma atuação na pandemia, na minha opinião, nojenta, asquerosa, criminosa. E ela é uma senhora cultuada dentro da extrema-direita. O nosso objetivo aqui é trazer uma resposta àquilo que ela está colocando como ideia dela e que, de certa forma, por ser uma influência da extrema-direita, as pessoas levam essa mulher para todos os lados. Estava nesse final de semana, estava lá no CIPEC, aquele evento da extrema-direita, aquele evento neofascista que teve em Belo Horizonte. Então, essa senhora, ela é perigosa, ela é perigosa, e me espanta até o fato dela não ter sido presa ainda, porque ela realmente não consegue entender os limites daquilo que ela fala, então ela se aprofunda no extremismo e é aquele bolsonarismo radical, um bolsonarismo quase doentio. O que eu vou trazer aqui para você é uma interpretação dela a respeito de uma fala do advogado, e é importante a gente colocar aqui, além desses disclaimers aqui, além de explicar para você que o objetivo não é atacar a senhora, mas sim trazer um contraponto à ideia dela, né? O nosso canal foi criado há 10 anos atrás, exatamente com esse nome, Contraponto, e a ideia é colocar um contraponto. O mais importante para você entender é que existem alguns pontos que ficam obscuros, que as pessoas não percebem, porque recebem o vídeo e acabam consumindo isso sem muito critério, acreditando que tudo que ela está falando é verdade, que tudo tem um sentido. E a nossa ideia é trazer esse contraponto, tá certo? Colocado isso, eu quero trazer esse vídeo para você, sempre pedindo para você dar o like. É importante o seu like, estou lembrando. Dê o like aqui no vídeo e se inscreva no canal, por favor. Dê essa força aqui para o nosso trabalho. Todos os dias a gente está trabalhando para você, e o que a gente pede é isso: dê o like, se inscreva no canal, esteja com a gente. Vamos acompanhar esse vídeo desde o começo para você entender que ele tem falhas na integralidade dele, né? Do começo ao final, ele tem uma falha atrás da outra. Vamos lá. Galera, presta atenção aqui no que eu tenho para falar, que é muito sério. Eu tenho aqui uma bomba para trazer para vocês, tá? Eu tenho uma bomba. Eu tenho uma bomba para trazer para vocês, tá? Deixa eu só contextualizar primeiro. Nós estamos assistindo nos últimos 3 dias a Globo News inteira, o canal inteiro. Fazer de conta que nada tá acontecendo no Brasil. O Brasil tá maravilhoso, porque tudo gira em torno das joias do Bolsonaro, da delação do Cid. O Cid vai delatar, o Cid entregou o Bolsonaro, o Cid tá isso, o Cid tá aquilo. Só que é o seguinte, tem até um vídeo da Daniela Lima falando assim, cara, o Alexandre de Moraes proibiu totalmente de vazar qualquer coisa. Que se vazar qualquer coisa, ele vai demitir, vai trocar a direção da Polícia Federal para evitar esses vazamentos. Ou seja, eles perderam a fonte. Não é que eles perderam a fonte. A questão é que, como há necessidade de fazer uma investigação sobre tudo aquilo que o Cid está falando, se você vaza, na verdade, você está ajudando os réus, você está ajudando os criminosos, porque você vai dar chance para os criminosos, e no caso aqui, a gente está falando de criminosos e está falando do Bolsonaro mesmo, né? Supostamente um criminoso. A gente está falando de pessoas que estão envolvidas no entorno do Bolsonaro, outros políticos, outros assessores. Então não é uma questão de perder a fonte ou qualquer coisa assim. Não é isso. É que, na verdade, a própria Globo ela não cometeria o crime de ajudar os criminosos. Então, essa é uma questão importante para a gente esclarecer. Mas vamos lá, vamos para a bomba.
Então eles estão numa sequência de especulação nojenta e falsa. E agora eu vou provar pra vocês que é falsa. Porque aqui a gente prova. Aqui a gente prova. Ela tem esse jeito de falar que é profundamente irritante, né? Pra quem realmente não entra na onda, né? Pra mim, eu já tô acostumado, então tudo bem. Mas quando eu coloco essa senhora aqui, as pessoas ficam, claro, que mulher chata, né? Mas aguente um pouquinho, porque na verdade, o que você tá vendo aqui, milhares de bolsonaristas e extremistas da direita viram. Então você precisa acompanhar. Se você não viu esse vídeo, você precisa acompanhar, tá? Mas vamos saber exatamente o que é o ponto que ela quer entregar aqui. Vamos ver. Acabei de ter acesso ao áudio do advogado do Cid, que pediu para ser amplamente divulgado, porque aqui ele tá reestabelecendo a verdade. Presta atenção. Olá, Camila, tudo bem? Ah, e só para contextualizar, ele mandou essa mensagem diretamente para a galera da Globo News, porque ele ficou muito chocado com toda a churumela que estava sendo dita. Ela tá contextualizando uma coisa que eu acho muito interessante, porque olha só. Primeiro, ela fala que a Globo News só fala sobre a delação do Cid, como se não pudesse falar, né? Como se fosse algum crime falar sobre a delação do Cid, que é um assunto que interessa a todos. Interessa aos bolsonaristas, interessa a oposição, interessa a situação, interessa a todos os brasileiros. Muita gente ainda tem o Bolsonaro como um herói, como um mito. Só que, observe bem, ela fala lá atrás que a Globo News só fala sobre isso e agora ela divulga um áudio, ela tá fazendo um vídeo dela inteiro em cima de um áudio da Globo News. Você consegue entender o quanto isso é insano? Ela mete o pau na Globo News, mas ela está falando e fazendo um vídeo em cima de um áudio da Globo News. Ou seja, um material da emissora. Ela está usando um material da Globo News. Mas vamos acompanhar um pouco. Olá, Camila, tudo bem? Desculpa, eu estou estarrecido com o que vocês estão conversando nesse programa. Estão colocando palavras que não tem no sítio. Acusações ao Bolsonaro que não existe. E mais, esse problema se falou das joias, da recompra das joias. O Cid assumiu tudo. Não colocou o Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação em corrupção, envolvimento, suspeito de Bolsonaro. A defesa não está jogando o Cid contra o Bolsonaro. O Cid faz a sua defesa. E esses aspectos, as suspeitas que poderia ter envolvimento com o Bolsonaro, ter corrupção, ter desvio, inclusive militares, generais, o que é isso? Olha, eu estou te mandando o áudio. Isso é real, e tu pode botar no ar se quiser. Não tem nada disso, não tem nenhuma acusação em relação à honestidade do Bolsonaro, de corrupção. E o dinheiro que ele pegava em dinheiro e pagava as costas do Bolsonaro, do presidente, do ex-presidente, ele disse claramente, perguntei para ele, era da aposentadoria dele e daquilo que ele recebia como presidente. Esse era o dinheiro. Esse era o dinheiro que o Cid movimentava em nome do Bolsonaro para pagar as contas deles, pessoal, particular, qualquer coisa e todo. Nunca se falou nada além disso. E olha, eu não tenho nenhuma simpatia pelo presidente. Não é nada, mas é injusto. É injusto. Injusto comigo, injusto com a defesa, injusto com o Cid. E com o próprio ex-presidente. Então isso não é verdade. E a defesa do Cid está sendo bem feita. Obrigado, sou eu e minha turma. E não estamos jogando a culpa nele. A culpa dele é apenas que o que existir. Nós não conhecemos nada disso que estão falando. Não tem nenhuma suspeita, vou repetir. O dinheiro que o Cid pegava para pagar as contas do presidente, então, ex-presidente, era os 50 mil que parece que é o que ele ganhava de presidente e usava os 20 mil da aposentadoria. Era esse dinheiro que ele recebia em dinheiro e ia pagando, porque ele não gosta de cartão de crédito, não tem cartão de crédito. Mas não tem nada além disso. O que eu sei até agora, que foi falado, isso aí, não tem nada de corrupção do Bolsonaro. Toma. E o Cid não disse nada além disso. E muito menos envolver generais militares. Toma. O que é isso? Toma! Toma! Então você vê como que age, né? Já é uma senhora, mas age como uma criança, né? Aquela criança deslumbrada, nossa, está inocentando o Bolsonaro. Mas fica até o final do vídeo, eu vou explicar a questão. Eu vou passar um pouquinho, ela coloca um áudio, e daqui a pouco aí sou eu que vou contextualizar para você entender, tá? Agora é isso que eu já passei para você. E é isso que está escrito nos depoimentos. E a Polícia Federal também não está fazendo força para incriminar o Bolsonaro, o que pareceu até agora. Vocês têm lá no íntimo essa pretensão, não demonstraram até agora. Tá bom? Obrigado, Camila. Abraço, sucesso para vocês. Vocês entenderam? O advogado do Cid mandou uma mensagem pra Globo News pra falar, cara, vocês são loucos, isso é fantasia, vocês estão inventando isso, vocês estão indo longe demais. É pra esse tipo de coisa que a imprensa no Brasil tem imunidade?
Enfim, fica registrado aí, esse é o áudio do advogado do Cid. Não caia em fake news da mídia militante desesperada, que de profissional não tem mais nada. Agora é a mídia que está desesperada. Você observa que ela em nenhum momento ela fala a data, onde, quando e como foi gravado esse áudio, qual é o contexto desse áudio. Porque esse áudio poderia ter sido gravado em qualquer momento. O que eu quero dizer para você? A defesa do Cid, ela mudou, digamos, a sua estratégia pelo menos 3 vezes. Há quem diga que foi 4 vezes, porque de imediato ele colocou a defesa do Cid era algo extremamente favorável ao Bolsonaro, e aí as pessoas desconsideram isso porque também era uma situação em que nem era esse mesmo advogado. Mas esse advogado do áudio, ele mudou já 3 vezes de estratégia. Então ela não diz qual é o momento em que foi gravado esse áudio. E tudo indica que esse áudio foi gravado exatamente no começo, exatamente um dia depois desse advogado do Mauro Cid ter dado uma informação um tanto quanto bagunçada, que ele mesmo acabou desmentindo a ele mesmo. Aí ele acabou tendo que desmentir a revista Veja, aí a revista Veja foi obrigada a colocar a íntegra com tudo o que ele falou para a revista Veja, que estava gravado. Foi necessário colocar a público essa gravação. E depois que ele começou, o advogado do Cid começou a entrar numa série de contradições, ele acabou se afastando da imprensa, acabou não dando mais entrevista. Então, o primeiro ponto, ela não fala qual é o momento da gravação. O segundo ponto, que esse é o mais importante, não existe a possibilidade da defesa do Cid trazer crimes para o Bolsonaro. Porque, veja bem, aquilo que a defesa do Cid está fazendo é explicar, é trazer explicações sobre aquilo que foi já pela Polícia Federal constatado. A Polícia Federal, ela apreendeu materiais do Cid, celular, computador, e o que o Mauro Cid está fazendo é explicar sobre qual é o contexto de todo esse material. São muitos crimes. Hoje, o debate das joias já ficou para segundo plano. Já o assunto agora é com relação ao golpe de Estado. Então, o Mauro Cid está delatando generais, gente das Forças Armadas. Ele está tentando limpar a barra do Exército, mas já entregou o Garnier, já está falando a respeito, já entrou aqui a Marinha, a Aeronáutica. Então, o que está acontecendo agora já é um outro contexto que vai além da questão inicial, que foi a falsificação dos cartões de vacina, né, do Bolsonaro, da filha menor dele, que depois passou para a questão das joias e que agora se encontra em relação ao golpe de Estado e ao envolvimento. Inclusive, essa situação, por exemplo, o general Heleno, tem um contexto dentro dessa questão do golpe de Estado, que é também outra situação grave. Então, entenda bem, a fala do advogado do Cid é apenas um ponto, somente um ponto de análise de todo um contexto que inclui dezenas de pessoas. Existem os outros ajudantes de ordem, existe o próprio hacker que entrou no meio dessa história, existe a questão de envolvimento de outros assessores. A gente tem aqui, por exemplo, a situação do ex-coordenador da Polícia Rodoviária Federal, a gente tem os mandantes dos crimes do 8 de janeiro, a gente tem mais de 1000 processos de pessoas que fizeram um ataque a Brasília. O contexto é gigantesco. O advogado do Mauro Cid nesse contexto é apenas um elemento na frente de milhares, pelo menos de centenas de elementos a serem analisados. Então não é apenas a fala do advogado do Mauro Cid que inocenta Bolsonaro. Muito pelo contrário, as investigações da Polícia Federal, elas se estendem para uma série de outros copartícipes do crime, de vários crimes, por exemplo, nessa situação específica da minuta do golpe, que envolve um ex-ministro do Bolsonaro, que depois foi ser secretário de Segurança de Brasília. A gente tem, do Distrito Federal, melhor dizendo, a gente tem uma situação ampla aqui. Então, em nenhum momento, esse áudio que essa senhora
pegou da Globo News inocenta o Bolsonaro. Em nenhum momento o fato da defesa do Cid ter uma estratégia de não colocar o Bolsonaro no olho do furacão, em nenhum momento isso inocenta o Bolsonaro. É só uma defesa, só uma estratégia. E, na verdade, essa estratégia hoje, a gente percebe, ela já mudou. O Cid está cuidando dele e do pai dele, que foi envolvido no processo. E observe, nesse áudio nem sequer tinha entrado ainda a questão do pai do Mauro Cid. Nem sequer tinha sido comentado. Então tem uma série de questões aqui que a gente percebe que ela fica lá, ela fica toda feliz com as falas do advogado, mas que na verdade isso não diz nada. Na verdade isso é só uma forma de manipular os bolsonaristas para tentar vender uma ideia de que o Bolsonaro é inocente. Tudo leva a crer que o Bolsonaro, além de não ser inocente, ele é o principal mandante de vários crimes. E tudo leva a crer que essa delação do Cid pode ser muito importante para o desencadeamento de ações da Polícia Federal que vão levar a vários outros crimes. E olha, nós nem falamos sobre os crimes da pandemia. E a gente não se esqueceu daqueles vídeos do Bolsonaro imitando pessoas sentindo falta de ar e fazendo algo criminoso para um país que é simplesmente permitir que mais de 700 mil pessoas pudessem morrer. Então tem muita coisa ainda para ver e a gente vai estar aqui acompanhando. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Espero que eu tenha explicado aqui para você, que você tenha entendido. E se você gostou do vídeo, dê o like. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever aqui no canal, dar essa força aqui para o nosso trabalho. Eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude, né? Ajude a gente a manter o nosso trabalho. E você pode nos ajudar sendo membro aqui do canal, membro do nosso Apoia-se. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. A gente pede para que as pessoas nos ajudem, porque nós somos patrocinados exatamente por pessoas como você. Então, dê essa força aqui pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta.